O que foi? Não tô entendendo. Boa tarde. O que vocês dois estão brincando aí? Não é. O que foi? É bobeira de estúdio. Boiei. Depois vocês me contam, depois eu conto pra vocês. Oi. Oi, gente. Terça-feira. Que calor, hein, Luquinha? Nossa, muito quente. Agora chegou o verão. Chegou, agora que era pra acabar. Chegou o verão. Chegou o verão e chegou a terça-feira, dia do seu direito. Presta atenção que tem bastante informação importante para você que é trabalhador. Mas antes, bora alimentar um pouquinho a nossa alma e alimentar também o nosso coração. Muitas vezes a gente fica triste com o resultado que a gente está tendo na vida, né? Mas faz o seguinte, preste atenção nas escolhas que você tem feito, porque são essas escolhas que determinam aquilo que você vai colher. Então, muitas vezes você está colhendo aquilo que você plantou. Presta atenção nisso. Esse é o nosso toque de hoje. Zóio Verde, o que tem no programa? Sol, Ronaldinho Gaúcho segue preso numa penitenciária de Assunção e Moro anuncia projeto para aumento da pena de agressores de mulheres. Participe com a gente e tire suas dúvidas. Aí você aproveita para concorrer prêmios, um super kit no Face para você, produtos da Tracta Polipet e Cooper Ortovip. Tem também 2 mousses para os pés da Hidrasol e ainda um outro super kit cheio de produtos do Café Brasileiro. Para os 3 você vai curtir, compartilhar, marcar 2 amigos e já participa, tá? E ao vivo pelo telefone, se você faz a sua pergunta, concorre a 4 vales para um almoço no restaurante Consciência, que é no centro de São José dos Campos, já válidos aí para a semana que vem, de segunda a sexta. Bora conversar então, tirar as nossas dúvidas, porque hoje é dia do seu direito. Aí eu tava brincando, né? O dedinho serve para quê? O dedinho do pé, para dar topada. Verdade, Isso é né? para nada, você só pode dar topada e apertar o sapato do dedo da gente. E aí, às vezes, você tá no seu trabalho, na correria, e bate o dedinho do pé. E quebra o dedinho do pé. Outra coisa pior, né, Sol? Sofre um acidente de trabalho. Afinal de contas, o que é acidente de trabalho? Aliás, Luquinha, tem votação hoje, sobre alguns pontos aí que são muito importantes na vida do trabalhador. Então, presta atenção nas dicas que ela está trazendo para você. Ela que é advogada trabalhista, a doutora Luana Romani. Luana, que bom tê-la aqui com a gente. Pode entrar. Doutora Luana, queremos boas notícias. Queremos, que de notícia mais ou menos a gente está cheia, né, Sol? Vou ter notícia boa, tem que ser notícia boa, né, Luquinha? Já já a gente vai explicar para você o que é que está sendo votado hoje, agora à tarde, que pode aí dar uma mexidinha na vida do trabalhador. Agora tem enquete, né? Tem sim, vamos participar com a gente então? Você acessa @falando nisso Band, já curte nossa fotinho de hoje e acessa também os stories. Você sabe o que é considerado um acidente de trabalho? Olha só, bastante gente não sabe, 78%. E você sabe como agir judicialmente caso sofra um acidente de trabalho? 85% não sabe, Sol. 85%, é bastante gente. A gente também às vezes fica perdido em relação a acidente de trabalho, né? Afinal de contas, o que é considerado um acidente de trabalho, Luana? Então, um acidente de trabalho, ele se desdobra em 3 possibilidades. Então, nós temos o acidente típico, que é aquele que o trabalhador já está no ambiente de trabalho e ele acaba aí caindo ou quebrando algum membro, se machucando, enfim, tendo alguma situação dentro do ambiente. Então, esse é um acidente típico. Sol, é típico. Mas também ele se desdobra em doenças que podem já existir na vida daquele trabalhador e que acabam sendo agravadas pelo tipo de trabalho desenvolvido. Então, também são as doenças que nós chamamos as doenças que acabam decorrendo do trabalho efetuado todos os dias ali pelo empregado. E ainda tem também aquelas doenças que têm uma relação direta com o tipo de atividade que o empregador desenvolve. Então, existe um código hoje, que é o Código de Atividade da empresa, e também existe o CID, que é aquele númerozinho que diz qual é a doença, né? E se a gente pega essa doença, se enquadra naquele código empresarial, o INSS acaba reconhecendo como decorrente também e acidente do trabalho. Ok, já está cheio de perguntas aqui. Deixa eu mandar um beijo especial para uma advogada, colega sua também, que está assistindo o programa, nossa querida amiga doutora Rosângela Vasconcelos, que está aqui, Luquinha. Faz parte da família também, né? Vamos direto conversar com a Shirley Souza, nossa repórter. Está no centro de São José dos Campos, já estou vendo a Xi aqui. Xi, conta pra gente, tem alguém com você aí com dúvida também?
Oi, Luquinha. Oi, Sol. Oi, doutora. Já tô aqui com o Wellington, no centro da cidade. Wellington, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia. Qual é a sua pergunta? Eu gostaria de saber se acidente de trabalho na hora do almoço. Ah, se na hora do almoço, enquanto a gente está trabalhando, saiu para almoçar, se é acidente de trabalho. Se é acidente de trabalho. Boa, hein, essa? Boa mesmo, tia. A gente aprende tanto. Eu amo fazer esse programa por causa de vocês, porque a gente aprende demais. E aí, Rô? Luana, desculpa. Imagina, é acidente do trabalho, inclusive porque está dentro da jornada de trabalho, né? O horário, ele sequer é abatido, né? O horário do almoço, ele é considerado trabalho, por mais que eu não esteja efetivando ali qualquer tarefa naquela 1 hora ou meia hora, enfim, cada um tem aí a sua jornada, mas é sim acidente do trabalho. Quer dizer, saiu para almoçar, foi no restaurante, aconteceu alguma coisa, está dentro do horário de trabalho. Isso é considerado acidente. Ok, então. Daqui a pouquinho a gente vem com a novidade que vai ser votada hoje à tarde, viu, Luquinha? E pode mandar perguntinha. Estou anotando aqui as perguntinhas, já a gente faz para a doutora, mas agora, bora ficar bem informado com as notícias da redação. E sobe para 30 o número de casos confirmados do novo coronavírus no Brasil, que monitora ainda 930 casos suspeitos. Nós vamos saber os detalhes com o nosso repórter Israel Goldenstein, que está posicionadíssimo na redação do Falando Nisso. Muito boa tarde, Israel. Aqui na região do Vale do Paraíba, nós temos alguns casos suspeitos e outro que foi descartado. Atualiza para a gente como é que está a situação, por favor. É isso mesmo, Solange. Boa tarde para você, boa tarde para o Lucas e também para quem acompanha o Falando Nisso. A informação que chegou de última hora à nossa produção de jornalismo aqui da Band Vale é que 2 casos foram confirmados suspeitos em Caçapava. Essa informação foi repassada há pouco pela assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal de Caçapava e até agora são 7 casos tratados como suspeitos na região do Vale do Paraíba. O paciente de Taubaté foi descartado. Já em São José dos Campos, 5 continuam sendo investigados. O Ministério da Saúde deve atualizar ainda hoje à tarde como está a evolução do vírus aqui dentro do Brasil. 5.000 profissionais da área da saúde vão ser convocados a partir de agora para reforçar a assistência nos grandes centros durante a crise do coronavírus. A expectativa a partir de agora, Solange, é que os profissionais comecem a atuar em pelo menos 3 semanas só. Pois é, e aparece cada absurdo, né? Eu não sei se é índice de maldade, eu não consigo decifrar o que é. Uma farmácia de manipulação, Luquinha, ela foi interditada em João Pessoa e a dona do estabelecimento, Israel, foi presa porque ela é suspeita de comercializar, ou seja, vender um complexo vitamínico, um remédio, com a promessa de imunizar contra o novo coronavírus, né? E teve, além dessa mulher que estava vendendo remédios, né? Fecharam a farmácia e ela foi presa, teve uma igreja no Rio Grande do Sul, né, Luquinha? Isso, acho que foi semana passada só que veio aí tudo à tona essa história, né? A Igreja Catedral Global do Espírito Santo, autoproclamada Casa dos Milagres, realizou um culto chamado O Poder de Deus contra o Coronavírus. A igreja pedia que fiéis fossem à igreja porque haveria uma unção com óleo consagrado no jejum para imunizar contra qualquer epidemia, vírus ou doença. O Ministério Público do Rio Grande do Sul classifica como passível de enquadramento em crime de charlatismo e também curandeirismo. Só cada uma. Você vê? Como é que pode um negócio desse? Não, e é interessante só porque, na verdade, isso deu uma repercussão tão grande ali, que diz que moradores da cidade foram na frente da igreja, gritaram, jogaram pedra, fizeram um monte de coisa, porque acho que as pessoas reagem também contra, né? Não mistura as coisas, né? Fé é fé, deixa não misturar as coisas. Bom, e o ministro da Justiça e Segurança Pública, virando um pouquinho a página, o Sérgio Moro, ele vai apresentar nos próximos dias um projeto de lei que aumenta, né, Israel, a pena para agressores de mulheres. Quando é que deve ser apresentado esse projeto? A apresentação fica agora a partir dos próximos dias, Solange, e será em parceria com a bancada feminina do Congresso Nacional, o projeto de lei. Segundo o levantamento feito pela pasta dirigida por Moro, entre os anos de 2019, que foi a primeira atuação do governo de Jair Bolsonaro, em 2020, houve aumento expressivo no número de tornozeleiras eletrônicas que foram impostas aos agressores de mulheres, cerca de 65,5%, e também na participação de grupos para atender homens acusados de violência contra mulheres, que é de cerca de 39%. Sérgio Moro
ressaltou ainda que a violência contra a mulher preocupa e muito de forma especial porque na maioria das vezes o feminicídio é cometido pelo próprio parceiro, Sol. Pois é, e tem programa agendado para esse mês contra a violência, viu, Luquinha? Perfeito, Sol. Vou falar com o Israel agora então sobre as estradas. Tem imagens da Tamoios aqui, um sol bonito. O trânsito até que tranquilo. É assim para o motorista mesmo? É assim, Lucas. O motorista faz uma boa viagem tanto em direção ao litoral norte quanto em direção à região do Vale do Paraíba. E o tempo vai continuar assim até o fim do dia, o motorista fazendo uma excelente viagem. A preocupação mesmo está para o trecho de serra, porque lá não tem risco de interdição, mas tem as obras no quilômetro 64, 65 e também na altura do quilômetro 70, que causam lentidão aí para o motorista que desce o trecho de serra a partir do quilômetro 68 em direção a Caraguatatuba. Mas não houve acidente, apenas excesso de veículos mesmo. É as obras de duplicação ali, são as obras, melhor dizendo, de duplicação no trecho de serra da rodovia dos Tamoios. Para quem segue pela rodovia Presidente Dutra, aí sim o motorista faz uma boa viagem, tanto em direção a São Paulo quanto em direção ao Rio de Janeiro. Nesse momento, a Polícia Rodoviária Federal fala que é um bom momento para trafegar na rodovia Presidente Dutra. Lucas. Valeu, Israel. Olha, acho que choveu tanto, mas tanto que secou. Porque, olha só, não vai ter chuva, nem tem previsão de chuva essa semana aqui para nossa região. Bora conferir então em Santo Antônio do Pinhal, pequena possibilidade de chuva, máxima de 23 graus. O mesmo acontece aqui em São José dos Campos, em Pindamonhangaba, com as máximas de 30 e Areias, máximas de 29 graus. No litoral norte, máximas de 31 em Ubatuba e também em São Sebastião, com pequena possibilidade de chuva, o mesmo em Taubaté, e a semana não vai variar muito de temperatura. Para Taubaté cai só um pouquinho, máxima de 29 também, com um tempo mais fechado para sexta e sábado, mas também pequena possibilidade de chuva, viu? Próximo bloco a gente comenta com vocês sobre o Ministério Público que nega pedido de prisão domiciliar de Ronaldinho Gaúcho. Uma confusão também, né, Sol? E daqui a pouquinho aqui no programa tem também Dicas de Energia com a EDP. Oi, eu sou o Leonel e no próximo bloco vamos falar sobre as obras programadas.